Também, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui, irmãos, nessa noite, ter passado esse final de semana com vocês. Tem sido uma bênção muito grande para mim, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui. Então, eu estou feliz com Jesus por causa disso. Jesus é uma pessoa realmente maravilhosa. Jesus é alguém que, olha, eu já conheci muita gente legal, muita gente boa. Aqui nessa igreja a gente tem muita gente boa, mas igual Jesus, eu nunca achei ninguém na vida igual Jesus. Que seja tão bom, tão amoroso, tão amigo. Ele supre todas as necessidades que uma pessoa precisa. Jesus é a única pessoa que você realmente precisa na sua vida. Porque eu descobri também que Jesus é a única pessoa que realmente eu preciso na minha vida. Então, eu estou muito agradecido com o Senhor Jesus por estar aqui. Eu não falo isso por praxe, sabe? Aquela coisa de fazer a primeira introdução, de falar alguma coisa, para a gente começar a nossa conversa. Não, eu falo isso porque isso é uma convicção da minha alma. Porque foi Jesus que pagou pelos meus pecados. Eu tive muita gente boa na vida que pagou muita coisa para mim, que resolveu muito problema meu. Mas eles só fizeram isso também porque Jesus também deu uma oportunidade para eles fazer isso. Então, na verdade, todos os meus problemas, tudo aquilo que eu pude causar de dificuldade para mim, foi Jesus mesmo que me tirou. Até dos meus próprios erros foi Jesus que fez. Então, estou muito agradecido com Jesus por estar aqui nessa noite. E assim agradeço também aos pastores por ter me trazido, irmã Gidaldi, pastor Eglai, muito obrigado por ter nos convidado para estar aqui. Eu estou muito feliz, muito alegre mesmo, por poder fazer essa viagem para ministrar a palavra de Deus e compartilhar aquilo que esse Jesus tem feito na minha vida. E eu tenho certeza que tem feito na sua vida também. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, enquanto eu continuo agradecendo também ao nosso pastor Joel, que nos cedeu para vir para cá. Pastor Joel e eu, nós trabalhamos já há 12 anos juntos, e você está abrindo em Gálatas capítulo 6. A gente já trabalha há 11 anos juntos. E o pastor é alguém que, ainda bem que ele não está aqui, espero que ele não assista pela internet, ele tem sido um pai para nós. Fica difícil, às vezes, você fazer elogio na frente da pessoa, que a pessoa, às vezes, pode se sentir constrangida, tal. Mas, já que ele não está aqui, o pastor Joel tem sido um pai para nós ali na Flórida, cuidado de nós desde quando nós chegamos, alguém que, através de Jesus, por causa que Jesus colocou os olhos dele no pastor Joel, conseguiu enxergar alguma coisa anos atrás que, se ele falasse para alguém, ninguém conseguia enxergar, que esse moço um dia podia pregar alguma coisa. Mas ele teve coragem e investiu na nossa vida com amor, com carinho, decidiu comprar essa promessa que Jesus tinha na nossa vida e ele nos influenciou de uma maneira tão grande que, se a gente hoje está pregando aqui, é porque o pastor ajudou a gente muito a fazer isso. Então, eu sou muito agradecido pela vida do meu pastor por isso, por nos dar a oportunidade de poder, inclusive, sair para pregar. A gente tem bastante a fazer lá na igreja, e quando a gente não faz alguma coisa, fica alguma coisa para trás para fazer e acaba prejudicando aquilo que ele está fazendo. Então, eu estou muito feliz que ele deixou a gente sair para poder fazer isso aqui, e mais uma vez o Senhor tem nos abençoado. Esse congresso, irmãos, tem sido marcado por um tempo que Deus está nos mostrando a respeito de decisões que nós estamos tomando hoje para que amanhã algo aconteça no nosso meio. Eu acho muito bonito lá em Josué, acredito que é Josué, ou no final de Deuteronômio, é em Josué, que quando Josué está preparando o povo para atacar Jericó, ele fala assim: olha, santificai-vos entre vós, vamos santificar o nosso arraial. Por quê? Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então, existem fases na vida que são fases de separação, são fases de você plantar alguma coisa que amanhã vai nascer. Se você não planta, amanhã você não tem. As pessoas acham que a colheita é a parte mais importante da agricultura. Não é. A colheita é a parte final da agricultura. A parte mais importante da agricultura é a semeadura. Se você não plantar, você não vai ter que colher daqui 3 meses. Então, às vezes, as pessoas não dão tanta importância para os dias onde as coisas estão começando a acontecer. Mas a verdade é que a palavra de Deus nos prova isso de várias maneiras, que o tempo mais importante da vida de um crente é quando ele está plantando algo. Porque amanhã, ou daqui a algum tempo, você vai estar colhendo isso que você plantou. E o que é que nós estamos plantando? Ontem a gente falou extensivamente a respeito disso,
E hoje eu quero falar uma outra parte com vocês a respeito de um comprometimento maior que nós precisamos ter com o Senhor. E durante a nossa mensagem, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, porque a palavra não é minha, é do Senhor, e é Ele quem fala em nome de Jesus. Então, versículo 7 do capítulo 6 diz assim: não vos enganeis. Não vos enganeis. É isso mesmo? É aqui na minha tradução diferente. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ontem nós falamos muito a respeito do momento de plantar e no começo da mensagem. Eu fiquei muito feliz quando eu ia vir para cá, e principalmente esse assunto, falei isso ontem, a respeito de árvores, de semeadura, de agricultura. É um assunto que é muito interessante na Bíblia para mim. Porque eu percebi que na palavra de Deus, constantemente Deus compara o homem a árvores. A gente falou isso ontem. Vocês aqui estão cercados de árvore. Aqui é um lugar muito bonito. Em todo lugar que você vai aqui tem bastante vegetação. Lá na Flórida também é assim. A diferença da vegetação da Flórida para a vegetação da Califórnia é que a vegetação da Califórnia é uma vegetação de lugares mais áridos, apesar de aqui São Francisco viver nublado e úmido, mas é uma vegetação de lugares mais áridos. Mas aqui em São Francisco tem uma coisa especial do resto do estado, que são as sequoias, né? Aquelas árvores gigantescas de mais de 100 metros de altura. Fantástico, né? Alguém já viu aqui alguma vez a semente da sequoia? Tem lá para mostrar aí para mim, fazendo um favor? Eleazar? Mas a semente da sequoia, eu dei para os meninos lá atrás, eu não sei se está pronto. Está pronto? A semente da sequoia, ela é 3 milímetros. 3 milímetros. Para uma árvore que pode crescer até 100 metros de altura. Jesus, olhando para os discípulos, ele falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte: move-te de lá, e ele vai mover por causa da sua fé. Quando você olha o tamanho dessa árvore, você fala assim: deve ter sido uma abóbora que plantaram aqui, né? Mas é uma pequena semente de 3 milímetros. Eu quero dizer para você que essa semente plantada no ambiente certo, e tratada da maneira certa, sem desfalecer, sem cansar, ela pode virar um projeto de Deus que vai ser a árvore maior da floresta, para a glória do nome de Jesus. Quando o povo de Israel estava voltando para Jerusalém, na primeira turma que eles saíram, Zorobabel liderou esse povo para voltar. O livro de Esdras fala um pouquinho, mas Zacarias é o profeta da vez naquela época. É ele que está dizendo ao povo aquilo que ia acontecer. Zacarias é um profeta num tempo bastante interessante, porque aquele povo estava saindo de um cativeiro, voltando para a sua terra, e a terra era uma sombra daquilo que foi um dia. Os muros estavam queimados, mais para frente Neemias trata a respeito disso, mas até o templo do Senhor estava arrasado. A cidade estava completamente destruída. E Zorobabel, líder desse povo, estava levando o povo saindo de uma terra onde eles estavam relativamente bem. A Babilônia não era um lugar ruim de morar, não. Como assim? A Babilônia tinha os seus deuses, isso era horrível. Ela tinha as suas idolatrias, isso também era horrível. Mas as casas lá não eram ruins. Lá tinha um tal de Uber e Lyft, o pessoal gostava de trabalhar nisso aí, que era uma bênção. Lá a construção pagava para quem era ajudante 150, 170 por dia. Mas lá não era o lugar deles. E quando chegou o tempo, Deus tirou eles daquele lugar e levou para um outro. É claro que alguém pode estar falando assim: misericórdia, Will, eu não quero voltar para o Brasil. Mas eu não estou falando simplesmente do Brasil. Eu estou falando a respeito de estados onde você está, de posicionamentos que você tem na sua vida hoje, que Deus está te dizendo assim: você tem se locrupetado, você tem suprido a sua vida através disso, mas não é aí que eu te quero.
mas não é para isso que eu te plantei, mas não é para isso que eu te trouxe. E essa questão na nossa vida é um embate tão grande que muita gente fala: eu não vou sair do Egito para passar por um deserto, para passar por um problema. Isso é ridículo. Para que é que eu vou plantar uma sementinha desse tamanho? Qual que é o fruto disso? Quanto tempo isso vai demorar para crescer? Claro que nós temos opções, e para isso Zacarias foi usado por Deus para dizer assim em Zorobabel, lá no capítulo 6, por volta do versículo 12, se eu não me engano. Zorobabel tem um sonho durante a noite, eu lembro até o dia quando eu ia pregar num dia de manhã, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e ele começa a descrever, Zacarias começa a descrever a visão que ele teve, a visão dos castiçais, descendo o azeite da árvore, dos candelabros, e quando eu vi aquela visão, eu falei: Senhor, o que é isso aqui? O que isso aqui quer dizer? E o versículo continuava, e Zacarias perguntou para o Senhor: Senhor, o que é isso? O que quer dizer? Aí eu logo fiquei calmo, falei assim, porque se nem Zacarias entendeu, como é que eu ia entender o que Deus estava falando para Zacarias? Mas Deus explica para Zacarias exatamente o que ele quer dizer. E ele fala assim para Zacarias: olha, diz assim para Zorobabel: Zorobabel, não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreza o dia que aquilo que você está fazendo é só uma semente. Não despreza o dia que quando você está servindo ao Senhor, ainda é uma sombra daquilo que vai acontecer. Não despreza. Faz exatamente o que eu lhe falei. Porque olha, Zorobabel, não é por força, nem por violência. Não é assim que você vai ganhar essa guerra. Não é com a força do seu braço, nem com a violência do seu pensamento. Não é com a violência do seu pensamento, nem com a força dos seus bens. Não é por causa do seu passaporte ou por causa do seu green card, não é por causa da sua carteira de motorista, nem o seu posicionamento na sociedade. Não é por causa disso que você vai vencer, Zorobabel. Não é porque o rei te deu carta, não é porque a gente mandou você para cá, não tem nada a ver com isso, Zorobabel. É pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Isso que é mais bonito. Assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus que é o Senhor dos exércitos, e o exército é conhecido exatamente pela força e pela violência. É o exército que entra quando algum problema existe para eliminar os inimigos. E o Senhor dos exércitos avisou para Zorobabel que dessa vez não era nem por força e nem por violência, mas era pelo seu Espírito para a glória do seu nome. Às vezes a gente fica comparando essas questões semânticas da Bíblia e de interpretação, e é muito bonito a tipologia bíblica porque ela demonstra diversas vezes elementos na palavra de Deus que querem demonstrar uma outra coisa lá na frente. Por exemplo, quando nós tínhamos o Cordeiro Pascal, aquilo era um tipo da pessoa do Senhor Jesus Cristo que viria. E quando Jesus aparece para ser batizado, a primeira coisa que João fala quando vê Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele fala isso justamente porque Jesus estava filling in, ele estava trocando lugar, se colocando na mesma posição daquele Cordeiro Pascal, que era apenas uma sombra daquilo que o Senhor Jesus Cristo faria. Quando nós fazemos essas comparações na Bíblia e usando de novo, mais uma vez, a materialização daquilo que significa uma árvore, nós percebemos que toda vez que a Bíblia compara o homem a animais, a comparação não é tão boa. Não é uma comparação tão agradável. Mas, Will, a Bíblia nos compara a ovelhinhas, é verdade. É tão bonitinha a ovelhinha, né? Branquinha e tal. Pergunta lá na época de Jesus se ovelha era um bicho bom mesmo. Ovelha era um animal tão ruim, irmão, de ser gado, que era a única coisa que sobrou na casa do pai de Davi para fazer. Então, como ele era o menor e ninguém gostava dele, mandaram ele cuidar das ovelhas. Quando José chegou na terra do Egito, e depois a família veio, eles deram a terra de Gósen para os irmãos dele, para ele cultivar as ovelhas, porque os egípcios achavam um assinte, eles achavam abominação o cultivo, o tratamento das ovelhas. Ovelha é um animal extremamente necessitado. Ovelha é um animal que, se ele não tiver pastor, ela morre sozinha.
Ovelha é uma comparação que se faz conosco para demonstrar a nossa debilidade, a nossa necessidade, em última instância, da pessoa de Deus a todo momento na nossa vida. Outro salmo que compara o homem aos animais fala assim: assim como o cervo que brama pelas águas, assim a minha alma brama pelo Senhor. Quando eu entrarei de novo à presença de Deus e prestarei culto a Ele? O salmista está dizendo que agora, porque ele tinha perna, ele andou para longe de Deus e está com saudade. A comparação não é boa. Mas quando a Bíblia compara a gente à árvore, ele fala assim que o homem que serve a Deus, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem vai pelo caminho dos pecadores, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação correta, e fora de tempo nenhum ele deixa de ter folha, mas em todo tempo tem vida. Ele fala que o homem que está plantado perto do Senhor, mesmo na velhice ele dá fruto, em todo o tempo há folhas nele. A árvore é uma excelente comparação do homem que se arraiga em Deus e que está sendo alimentado pelas águas do ribeiro para a glória do nome de Jesus. Talvez você tenha pensado até hoje que o Senhor te trouxe aqui para essa terra para você andar para um lado e para o outro. Não, o Senhor te trouxe a essa terra para plantar você perto do ribeiro que é Ele, e dar fruto em todo o tempo, e esses frutos para a glória daquele que te plantou. Sabe, a melhor coisa da agricultura é que você cuida da plantinha, e a plantinha cuida de você. Você coloca a sementinha dá fruto, e aquilo cuida de você. Sabe, o melhor prazer que Jesus tem é que quando Ele planta você em algum lugar, o fruto que nasce é glória para Ele e vida para você. Quando Deus compara as árvores que não estão dando fruto, e o Evangelho de Lucas fala isso muito bem, que o dono da vinha chegou e falou assim: essas videiras aqui não estão dando fruto, eu vou cortar tudo. Mas aí aquele que estava cuidando da vinha, o jardineiro, falou assim: espera, não corta ainda não. Deixa eu cuidar da terra, deixa eu dar uma adubada, vamos ver se ela dá fruto, e aí se ela não der fruto, ano que vem você corta. Jesus é esse lavrador que a todo tempo está tentando fazer essa árvore aí dar fruto. Ele está todo tempo te dando chance para ver se você consegue dar fruto. Mas sabe qual que é a pior coisa da árvore, irmãos? É quando ela não cria raiz suficiente para puxar nutriente. A raiz crescendo é o único esforço da árvore, sabia? É o único esforço que a árvore faz. Porque o esforço que ela faz para crescer para cima é porque o nutriente veio de baixo. Ela não cresce para cima se não vier nutriente de baixo. O esforço maior da árvore é para ela se prender mais aonde ela foi plantada. E você querendo sair, irmão. E você querendo andar. E você querendo rodar por aí, Jesus falando: olha, se arraiga mais, se prende mais, suga mais, puxa mais água, o ribeiro não seca. Existe uma passagem na Bíblia que eu gosto muito a respeito dessa questão do nosso comprometimento com Deus. Eu sempre acho, irmãos, que na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem gente que está em vários níveis de fé. Tem gente que está tão apaixonada por Jesus que ela faz qualquer coisa por Ele. Tem gente que está meio assim com Jesus, porque Jesus não fez aquilo que Ele queria, que ele só fica esperando alguém ofender para ele sair. Já viu gente que sempre acha alguma coisa, sempre se sente ofendido por uma coisa, e ele procura para se sentir ofendido? Assim: mamão, eu não falo isso para te ofender, mas me ofendeu, tchau, fui. Mas a verdade é, irmãos, que o Senhor está nos chamando sempre a um nível maior de fé, sempre a um nível mais profundo de fé, onde nós possamos conhecer Ele de verdade, não só da boca para fora, mas de coração mesmo. Esses níveis que há na igreja eu chamo de 4 níveis distintos. São os níveis das pessoas que estão aqui na igreja, mas na verdade não têm um relacionamento com Deus, as pessoas que acreditam que Deus pode, as pessoas que acreditam que Deus quer, e o melhor da igreja, as pessoas que creem que Deus vai. É muita diferença de um nível para o outro. Tem pessoas hoje que chegaram na igreja e elas nem acham mesmo se esse negócio de fé é verdade. Talvez seja a primeira vez que você entrou numa igreja evangélica e a primeira vez que você está ouvindo uma mensagem, você já olhou para o relógio 2, 3 vezes para saber se esse rapaz que está falando vai terminar no horário que você pretendeu sair daqui.
Para você está tendo uma experiência nova, você não sabia, alguma coisa que até você sentiu hoje aqui, você não sabia que era possível se sentir dessa maneira. Essas pessoas são as pessoas que estão num nível muito longe da fé ainda. Mas existe um outro nível das pessoas que vêm sempre na igreja, que ela gosta da palavra, ela gosta de ouvir a palavra porque é alguma coisa que acalma o coração da semana atribulada que ela teve, e ela crê que Deus pode. Ela fala, Deus pode mesmo, viu? Olha, Deus tem um poder tremendo, olha, Deus é muito poderoso. Mas o fato dela saber que Deus pode não muda nada na vida dela. Ela não anda em nada na vida dela por causa que ela sabe que Deus pode, ela só entende Deus pode. Não, Deus é muito poderoso. O que isso mudou para você? Não sei, mas Deus pode. Deus pode fazer o que Ele quiser, e na sua vida o que Ele fez? Nunca vi Deus fazer nada na minha vida. O outro nível que há dentro da igreja é as pessoas que creem que Deus quer. Ele sabe que Deus pode, então ele sabe que Deus quer. Não, Deus quer mudar a vida sua, irmão. Deus quer mudar a minha vida. Deus tem um plano para mim, Ele quer alguma coisa a meu respeito. Deus me trouxe a essa terra por um propósito, Deus quer alguma coisa comigo. Deus me chamou de um lugar onde eu estava em trevas e agora me chamou para um lugar de luz. Alguma coisa Deus quer comigo aqui. Mas apesar de ela saber que Deus pode, apesar de ela entender que Deus quer, ela não acredita que Deus vai. Ela, não, Deus quer, mas Deus, não sei se Ele vai não. O tempo já passou, tanto tempo passou, né? Eu comparo isso muito àquele tipo de relacionamento que as pessoas às vezes têm com os pais, principalmente quando são mais novas. Não, papai até quer me levar no zoológico para ver os bichos lá, mas toda vez que chega não dá certo, né? Papai promete toda vez, ele quer, mas ele nunca vai. Aí quando chega o dia que o pai vai levar, o menino não está pronto, ele não preparou a lancheirinha, ele não está com a roupinha pronta. Por quê? Porque o pai prometeu tantas vezes que queria e nunca foi, que o dia que o pai vai querer fazer, meu pai não vai. Ele não está pronto, ele não acredita mais. Ele sabe que Deus pode, ele sabe que Deus quer, mas ele não crê que Deus vai. Agora tem uma raça, tem um povo na igreja, irmão, que a todo tempo ele fala assim, Senhor, onde o Senhor vai fazer? Porque o Senhor vai fazer, eu quero estar lá. Onde é que o Senhor vai colocar a mão? Porque a hora que o Senhor colocar a mão, eu quero estar lá também. Onde é que o Senhor vai? Porque alguma coisa o Senhor vai fazer, e quando o Senhor fizer, eu quero estar lá. Como é que o Senhor vai fazer? Eu estou sempre ouvindo, eu estou ouvindo. O que é que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor vai fazer isso? Como é que o Senhor vai fazer aquilo? Como é que o Senhor vai resolver esse problema? Porque o Senhor vai e eu quero estar aonde o Senhor vai. Esses tipos de relacionamento que nós temos com Deus dizem muito a respeito do tamanho que aquela árvore consegue crescer, do tamanho da sombra que aquela árvore vai poder fazer, do tipo de fruto que aquela árvore vai nos ceder. Quando nós observamos a vida de José e a profecia final, a bênção final que Jacó dá para José, é justamente comparando mais uma vez José a uma árvore. Ele fala assim, José é um ramo frutífero, cujos seus ramos vão além dos outeiros, e ele abençoa a terra do vizinho. Que maravilha, José. Que bonito observar isso pela vida de José. Agora passa pelo que José passou. José viveu a vida inteira como uma árvore sendo regada pelas próprias lágrimas, como uma árvore sendo regada pelos próprios desafios. José teve todo tipo de desafio para crescer. E quando ele virou a maior árvore da floresta, os irmãos dele chegavam e falavam assim, rapaz, né? Eu acredito que aquele hino, quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê na bênção vai se arrepender, foi José que escreveu. Foi José que escreveu esse hino. Porque os irmãos dele, quando enxergaram José na bênção, falaram assim, esse cara vai matar a gente agora. Estou arrependido do que eu fiz. Nós não devíamos ter jogado esse rapaz na cova. Parece que, a princípio, o arrependimento, na verdade, não é que eles queriam ter feito diferente, é um remorso. Deu ruim para nós. Deu ruim agora, olha só. E, rapaz, o cara é governador do Egito, meu. Esse cara era para ter morrido sendo escravo, ele é governador do Egito agora. Mas aí José, quando recebe aquilo, ele fala assim, gente, pelo amor de Deus, será que vocês não perceberam que todo mal que vocês intentaram para mim, Deus transformou isso em bênção? Será que vocês não perceberam que tudo que vocês fizeram foi, agora Deus colocou eu nesse lugar, para abençoar vocês e para a conservação das vossas almas? Vocês acham que eu estou nessa de querer dar payback para vocês, de dar de volta o troco pelo que vocês fizeram para mim? Não, eu aproveitei esse adubo que vocês jogaram em mim e cresci mais.
E agora o que eu tenho, eu abençoo vocês para a glória do nome de Deus na nossa vida e na nossa família. Jesus, quando volta do túmulo, eu acho essa uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia. Eu acho difícil eu lembrar dessa passagem sem me emocionar. Jesus volta da ressurreição. Você lembra que aconteceu algumas horas antes, não chegou, alguns dias antes, chega cerca de menos de 72 horas. Todos os discípulos abandonaram ele. Ele contou essa parábola para eles que a gente assistiu hoje, contando, era um sermão comum de Jesus, a parábola do filho pródigo. Falou para eles no sermão da montanha, prometeu eles um reino que não tinha fim, prometeu a vinda do Espírito Santo, falou assim, olha, eu vou morrer, mas eu volto. Aí chega na hora mais difícil de Jesus, todo mundo abandona ele. Todo mundo vai embora, aquele que falou que morria junto, falou que nem conhecia. Não conhece homem não, está louco, você está louco. Eu não conheço homem não. E diz que a palavra de Deus não fala que tipo de palavrão que ele usou, mas ele falou que falou perjúrios contra ele, xingou. Nossa, está louco, eu não estou com medo desse homem, não conheço esse homem não. Só para provar que ele realmente não tinha nada de santo, para tentar provar que não era crente. Para tentar tirar daquela sombra. Como é que Jesus se sentiu a respeito desse homem? Aí acontece, Jesus é crucificado, todo mundo abandona, vai para tudo quanto é lado, chega no terceiro dia, a hora que ele está para ressuscitar. Só as mulheres foram no túmulo, para não dar problema, para ninguém ver os discípulos na rua. Eles estão escondidos dentro da casa, com medo dos romanos. Eles vão pegar nós agora, pegaram o chefe, vão pegar nós agora. Vão entrar aqui na casa, vão meter o pé na porta, olha... Eu não tenho estrutura para isso, eu vou esconder aqui. Não tenho estrutura para enfrentar. Eu já fugi de negócio de espada, alguns deles eram zelotes, uma seita muito violenta dos judeus. Eu já larguei a espada para vir atrás desse homem, agora eu vou voltar para a espada de jeito nenhum, vou ficar escondido aqui. Diz que a certa hora do dia, Jesus atravessa a parede, e aí Jesus fala assim, haha, vocês escondidos aqui, né? Brincadeira, que vergonha, hein? Eu lá, passando tudo, é isso que Jesus fala, não. Jesus olha dentro do olho dele e fala assim, paz seja convosco. Paz seja convosco. Olha, vocês estão tudo com medo, fiquem em paz, viu? O que eu vim fazer, eu fiz, deu tudo certo. Vocês estavam com medo porque vocês não entendiam que é uma pessoa mais compreensiva do que essa. Quando ele pega o melhor fruto da árvore que ele deu, ele entrega exatamente na mão daqueles que nunca acreditaram de verdade. Olha, recebei sobre vocês o Espírito Santo, eu dou autoridade para vocês agora. Aqueles que vocês deixarem os pecados serem perdoados, serão perdoados. Aqueles que vocês reterem, serão retidos. Agora vocês têm autoridade, vão por todo mundo, agora prega o Evangelho a toda criatura, porque todo o poder o Pai me deu, e alguém duvida? Quem pode duvidar do poder de Jesus, um homem que há 3 dias atrás estava morto, crucificado, transpassado, sem sangue, e agora aparece no meio deles vivo e vivo para sempre? Quem duvida? Quem duvida de Jesus? Alguém que creu em todo o plano que o Pai lhe deu e cumpriu tudo à risca. E é esse mesmo Jesus que era tipo desse mesmo José, que é a videira verdadeira, a árvore mais frutífera da história da humanidade, que hoje nos convida para um relacionamento diferente daquilo que a gente teve até hoje. Em Ezequiel capítulo 47, nós temos uma visão a respeito de um templo. Deus mostra o templo para Ezequiel e mostra os 4 lados do templo, e de um dos lados do templo, na escadaria, descia um rio, um gotejar de água que se transformava em um rio. Quando nós observamos os evangelhos, Jesus sobe exatamente naquela escadaria, durante o seu ministério, e fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba. E daquela mesma escadaria, aquele rio que descia, ia descendo pela região de onde eles estavam, diz que se transformava num rio caudaloso, um rio com muita água, um rio largo, rio muito largo. E o homem que estava mostrando esse rio para o profeta, ele fala assim, olha, eu vou te mostrar alguma coisa muito interessante desse rio. A primeira coisa que eu quero te mostrar a respeito do rio, anda 1000 côvados comigo.
E o profeta vai andando 1000 côvados da margem do rio para dentro e ele percebe que as águas davam no tornozelo. As águas davam no pé. Você já esteve num lugar com muito calor e de repente você colocou o pé na água? É um refrigério, não é? Assim, ai, que gostoso. O pé na água, chega, às vezes você arrepia os braços, né, por causa da diferença de temperatura. É tão gostoso, né? Essa é a parte das pessoas que chegaram aqui pela primeira vez, ou nunca tiveram uma experiência de verdade com Deus, e pela primeira vez você está sentindo alguma coisa no seu coração. Esses são os primeiros 1000 côvados do rio. Ele pega e chama novamente o profeta para andar mais 1000 côvados, e a água dava nos tornozelos. Água no tornozelo você já fica diferente, a temperatura do seu corpo já vai mudando. Já tem uma experiência diferente com a água. Essa experiência daqueles que creem que Deus pode, eles já viram a mão de Deus se mover de uma maneira maravilhosa. Elas sabem que Deus tem poder, ela já viu Deus usar muitas pessoas, já recebeu às vezes até profecia. Alguns dessas pessoas que creem que Deus pode, tem a água nos joelhos, eles já sentiram a presença de Deus alguma vez na sua vida. Alguns podem ter sido batizados no Espírito Santo. Tem um outro estágio do rio, que esse é a maioria do lugar onde aqueles, a melhor palavra que eu acho é pseudo-obreiros. Eles acreditam que eles estão fazendo a obra de Deus, mas na verdade o pé deles dá no lombo. E tinha uma coisa que o pessoal falava no Brasil, muito legal. Os bombeiros falavam isso. Água no umbigo, sinal de perigo. Lembra disso? Uma propaganda que tinha na televisão? O pessoal ia para a praia, cuidado, água no umbigo, sinal de perigo. Por que o bombeiro falava isso? Porque quando a água está nos lombos, aqui, que é nessa parte, quando a água está nos lombos, a correnteza da água já tem força suficiente para te mover. Mas você ainda tem pé para conseguir manter você no seu lugar. Então a água no umbigo são pessoas que já viveram experiências fortes com Deus, mas ainda elas têm força suficiente para resistir ao Senhor. Apesar de elas terem experiências, ter movido de lugares por causa daquilo que Deus mandou, apesar de elas terem já se desfrutado da correnteza do rio e algumas vezes até levantado as pernas para boiar um pouquinho, quando dá vontade ela coloca o pé de volta. Uma coisa interessante sobre água no umbigo também, são pessoas que já deixaram coisas da vida corriqueira para trás. Porque conforme você vai entrando mais profundamente na água, você tem que começar a tirar as coisas do bolso. Tem que começar a ficar para fora aquilo que está no bolso. Enquanto está no joelho, não tem problema, você pode entrar até com o celular. Mas quando está no umbigo, já não dá mais para entrar de celular. Quando a água está no umbigo, já não dá para entrar com as mesmas coisas que você costumava entrar na presença de Deus. Você já tem que começar um processo de santificação. Mas quer saber? Você ainda continua lutando com a vontade de Deus na sua vida. Quando você não quer andar mais na correnteza, você coloca o pezão e para. Mas tem um lugar do rio, que são mais 1000 côvados para dentro, que ali o profeta fala que não dava mais pé. Que ali você está à mercê do rio. Que ali você tem que descer a correnteza do jeito que ela quiser descer você. Você pode ser até bom nadador, mas quando o rio fica com a correnteza forte, não tem bom nadador. Era um rio caudaloso, cheio de água. Nesse lugar, dessa água caudalosa, é o lugar das pessoas que não só sabem que Deus pode e quer, mas elas sabem que Deus vai. E Deus vai levá-las a lugares que ela nunca podia ter imaginado na vida dela. Lugares físicos e espirituais. Quando o homem que está mostrando, esse anjo que está mostrando para Ezequiel, o traz de volta para a beira do rio, ele demonstra para ele coisas maravilhosas. Ele fala assim, você percebeu agora a margem desse rio? O tipo de árvores que nós temos na margem desse rio? Árvores cujas folhas são para a saúde das nações. Quem esteve no meio do rio sabe agora que Deus tem saúde para as nações. Aí ele fala assim, você percebeu que no meio do rio, no fundo, havia pedras preciosas e peixe de todo tipo? Quem esteve no meio do rio sabe que de dentro do rio tem todo o recurso que ele precisa. Mas só dá para saber disso se você esteve no meio do rio. Para entrar no meio do rio, irmãos, alguém já pagou o preço para você.
Mas para você entrar lá dentro, você tem que querer ir ouvindo a voz daquele que te chama. Pastor, posso pedir para os irmãos ficar de pé? Você pode ficar de pé, por gentileza? Eu tenho muito clara a missão que o Senhor me deu nessa noite. De convidar você a hoje estabelecer um novo plano e um novo projeto de vida para você e para Jesus. Hoje é um dia de você não simplesmente renovar pactos. Eu acho isso muito bonito, renovação dos pactos. Não. Hoje não é somente o dia de você fazer isso, mas hoje é o dia de você sentar diante do Senhor e trocar a sua agenda a partir de hoje e continuar amanhã, depois e depois. Eu vi um testemunho uma vez de um irmão que, já aposentado aqui nos Estados Unidos, ele morava em Atlanta. Depois de aposentado, ele tomou uma postura com Deus, de que todos os dias ele senta meia hora na cama dele e ora com o Senhor e fala assim: Senhor, qual é a agenda para o dia de hoje? Já pensou que delícia isso? Ninguém mandar no seu dia, você não ter telefone tocando para alguém mandando você fazer alguma coisa. A única pessoa que manda você fazer alguma coisa é o Senhor e só Ele. E ele disse que sentava e perguntava assim: Senhor, meia hora todos os dias, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Qual que é a agenda do dia? E todo dia Jesus dava uma agenda para ele. Nesse dia ele pediu a agenda para Jesus. Jesus falou assim para ele: olha, você vai dar uma palavra para o irmão fulano de tal, que era um grande evangelista lá na região de Atlanta. E ele falou assim: amém, Jesus. Sabe uma coisa que acontece com quem anda no meio do rio? Ele não fica perguntando assim: será, Senhor? Será que o Senhor falou mesmo comigo? Ele falou: amém, Jesus. Ele não tem dúvida da voz de Deus mais. Deus falou: você vai mandar uma mensagem para aquele fulano. Ele falou: amém, vou lá. Levantou, ligou para o fulano e falou assim: ó, irmão, o Senhor me deu uma palavra para dar para o irmão. Aí o irmão falou assim: mas eu estou viajando hoje, irmão. Deus me deu uma palavra para dar para o irmão e é ao vivo, eu preciso falar com o irmão. Mas eu estou viajando hoje para o outro lado do mundo. Não, mas eu preciso falar com o irmão, então me encontra no aeroporto. Chegou lá no lobby do aeroporto, o irmão pegou na mão dele e falou assim: a palavra que Deus me entregou para dar para o irmão é o seguinte. Ele era um grande evangelista, então ele falou: a unção de Deus no seu ministério, nos anos a vir agora daqui para frente, vai ser muito maior do que já foi qualquer dia da sua vida. Quando ele falou isso, quem conta o testemunho não é o irmão que ora todo dia, mas foi o irmão que recebeu a profecia. Assim, quando ele me falou isso, eu falei assim: ah, meu Deus do céu, o homem fez tudo isso para me falar de unção, eu prego, eu sou pregador e tal. Às vezes as pessoas acabam desenvolvendo uma incredulidade a respeito da profecia, porque ela é alguma coisa que ele já espera, né? Eu já esperava isso, então a pessoa observou isso aí. E aí ele cumprimentou o irmão: amém, irmão. E tem a outra parte, ele falou que 3, 4 e 5 ele cuida. Aí ele assustou, ele falou assim: você sabe o que significa 3, 4 e 5? Ele falou assim: eu não tenho ideia do que é 3, 4 e 5. Jesus só me falou assim que 3, 4 e 5 ele cuida. E aí o irmão falou assim: eu comecei a chorar a hora que ele falou isso. Ele falou assim: há 20 anos, eu operei as minhas costas e tenho 3 círculos de titânio nas minhas costas, nas vértebras 3, 4 e 5. E elas são uma dor constante no meu ministério. Eu não posso ficar em pé, eu não posso ficar sentado, eu não posso andar muito, eu não posso nem abaixar para amarrar o meu sapato. Como é que esse homem sabia das vértebras 3, 4 e 5? Sabe por que ele sabia? Porque ele vive no meio do rio. E lá no meio do rio, quem anda no meio do rio conhece o dono do rio. E aí ele conta que depois daquele dia ele viajou, continuou viajando. E ele voltou cerca de um mês depois, e foi depois de passar pela TSA, foi colocar o sapato. Você sabe que isso aqui é a coisa mais comum do mundo. E ele abaixou para amarrar o sapato, abaixou normal para amarrar o sapato. E o rapaz que viaja junto com ele falou assim: doutor, o senhor não vai conseguir levantar. E ele levantou normal, sem sentir dor. E já fazia 1 mês e meio que ele não sentia dor nenhuma. Aí ele falou assim: toda vez que eu subo no púlpito agora, toda vez que eu subo para pregar e falar alguma coisa da parte de Deus, eu lembro que aquele que prometeu para mim unção é quem me tocou na 3, 4 e 5. Aleluia! Eu não sei em qual nível do rio você está. Se você está no joelho, se você está no lombo,
ou se você está nadando. Se você está nadando, irmão, glória a Deus. Mas se hoje talvez você tenha colocado só na sua vida pé no tornozelo, sentindo água no calcanhar, eu quero, como aquele homem, aquele anjo que apareceu, mensageiro de Deus, convidar para você. Você não quer entrar mais para dentro desse rio? Você não quer andar um pouquinho mais para dentro? Você sabe que Deus tem poder, que Deus faz coisa maravilhosa, mas você nunca viu Deus fazendo. Você não quer andar mais para dentro? Vem aqui para dentro do rio, dá uma andadinha. Deus vai mostrar algumas coisas para você que você nunca viu na sua vida. Anda para dentro. Talvez você esteja com água no joelho. Você já viu Deus fazer cada coisa, já viu o poder de Deus transformar cada situação, mas nunca com você. A água está no joelho, hein? A água está no joelho. E talvez o convite de Deus para você seja hoje: você não quer entrar mais um pouquinho nesse rio? Aleluia. Você não quer experimentar mais um pouquinho dessa água? Você já viu eu fazer tanta coisa, você não quer que eu faça com você? Entra mais para dentro. Vem sentir uma nova experiência. Essa árvore precisa crescer muito mais. Há um projeto de Deus muito grande. Essa árvore precisa crescer. E entenda, isso não é jargão. O projeto de Deus é grande. Deus nunca fez nada pequeno. Olha a salvação dos homens, que negócio gigantesco. Deus não faz obra pequena, Deus faz obra maravilhosa. E nessa obra maravilhosa que Ele faz, Ele chama você com água no joelho: vem para dentro. Aleluia, Jesus. Talvez na sua vida, Aleluia, Jesus. seu posicionamento seja diferente. Você é aquele que a água já bateu no peito, seu cabelo já teve até molhado. Sabe por quê? Porque algumas vezes você entrou para dentro da água e saiu. Você entra para dentro da água e sai. O cabelo está molhado. Você às vezes gosta de sentir esse calor de Deus. Você tem experiências profundas com o Senhor. Mas quando o Senhor fala assim: toma uma decisão sem igual, você, pé fundão no meio do rio. Daqui eu não saio não. Tenho uma alegria com o Senhor, Jesus. Eu tenho trabalho na igreja, eu faço alguma coisa na casa do Senhor. Mas é o seguinte, o Senhor sabe, eu tenho meus planos. Eu tenho as minhas questões, a obra que eu preciso fazer e terminar. A água está batendo no peito, mas você continua colocando o pé no chão. Não vou. Ei, Jesus já te ensinou a nadar. Vem para dentro. Vem para dentro, mergulha de uma vez. Vem para dentro. Aleluia. Vem para dentro. Vem para dentro para você ouvir a voz de Deus do nada dentro da sua casa. Para você estar em algum lugar e ouvir Deus falar com você e só com você. Para você experimentar do poder de Deus e ouvir quando Ele fala assim: olha, hoje você sai daqui e vai para lá. Deus dá uma palavra para você no meio do Uber lá. Fala assim: olha, vou virar para trás aqui para você. Olha, eu não te conheço, não sei de onde você vem, mas é o seguinte: Deus manda te dizer que a sua família está assim, assim, assim. Você acha que isso não é para você? Isso é para você. Isso é para você quando você vive no meio do rio, lá dentro da água. E aí lá dentro da água você vai observar um monte de coisa maravilhosa. Que as pedras preciosas que estão lá dentro são dons para você. Que os peixes são as almas que você vai conquistar. E que as folhas nas margens, que são saúde, é aquilo que você vai oferecer para quem chegar perto de você, para a glória do nome de Deus. Nós vamos cantar mais uma vez, nós vamos cantar o hino uma vez. E eu quero te dar a oportunidade de você vir aqui para frente. Eu quero que você seja bem sincero com a sua alma. Isso é um plano que você faz, não é para hoje à noite, não é uma coisa de hoje à noite. Se for um negócio só de hoje à noite, não vale nada. Se for só para agora, 9 horas, 9h05 da noite e 9h10 você ter esquecido, não vai valer nada. Mas isso aqui é amanhã para despertar o alarme e falar assim para você: olha, hoje é o primeiro dia da nova vida no meio do rio que eu te chamei para ter. Aí no segundo dia, hoje é o segundo dia da nova vida no meio do rio que eu te chamei para ter. E você contar esses dias para o resto da sua vida, para a glória de Jesus. Então nós vamos cantar. Eu estou esperando você tomar a sua decisão com Deus. 1, 2. Existe Senhor, que foi do teu grande amor, águas que correm
esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir das tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A fonte de águas vivas que a mulher samaritana recebeu naquele dia, das águas que davam vida para ela, é a mesma que está aqui hoje. Eu vou te dar a última chance, porque eu sei que tem mais alguém para vir. Talvez o seu coração esteja assim: olha Will, você está falando tudo isso, é muito bonito, mas isso é para gente que já é santa, a gente que já tem uma vida na igreja. Eu estou muito sujo, a minha vida está muito complicada nesse momento. Deixa eu falar para você. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ela já tinha tido 5 maridos. Eu duvido que sua vida esteja assim. E o que ela estava naquela hora não era nem marido dela. E Jesus, quando se encontrou com ela, falou assim: olha, o seu estado não interessa, eu tenho uma água para te dar, que ela muda a sua situação. Não interessa o estado que você esteja agora, não interessa. Não interessa se você acredita que você é digno ou não. Você não é digno, ninguém é. Mas isso você recebe por graça, favor imerecido de Deus. Isso você recebe porque Ele é bom e não interessa quem é você. Isso você recebe porque Ele é poderoso e Ele pode te dar. Isso você recebe porque Ele quer e Ele quer te dar. Isso você recebe porque Ele vai e Ele já te deu. Sabe que um dia que eu recebi essa palavra, eu estava lendo em Marcos capítulo 1, versículo 40. E lá em Marcos capítulo 1, versículo 40, diz que um leproso se encontrou perto de Jesus. Ele chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor, se o Senhor quer, eu posso ficar limpo. E se ajoelhou diante de Jesus. Sabe o que ele estava falando? Ele falou assim: ó, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Mas eu acredito tanto que o Senhor tem poder, e que é só uma questão que o Senhor querer, e o Senhor vai, então eu já vou ficar de joelho onde o Senhor vai fazer. Ele já se colocou na posição onde Deus ia fazer na vida dele. É isso que falta. Seus problemas já estão aí, sabe, se arrastando há muito tempo. Seu problema não é um problema para Deus. O problema para Deus é a sua incredulidade, não crer que Ele quer que você venha mais para dentro e vive uma vida nova. Então eu vou cantar o refrão mais uma vez. E se Deus te convenceu nessa palavra, olha, o povo de Israel, sabe por que eles morreram no deserto? Por causa da incredulidade. E aí ele falou assim, o salmista escreveu: olha, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração, como fizeram lá no dia em Meribá. Porque naquele dia em Meribá, eles perderam a chance de entrar na terra prometida. Você vai querer perder a chance de ser a maior árvore da floresta, simplesmente por não querer ser plantado perto do rio? Faz não. Isso não vos seria útil para a glória do nome de Deus. Águas que correm do trono. Águas que correm do trono. Continua. E o Senhor sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Pai, eu te dou graças, Senhor, porque nós não fomos comprados com ouro, com prata, Senhor.
Porque nós não estamos aqui por bens, ó Senhor, Pai, por causa de documentos, por causa de favores. Nós estamos aqui por causa do Teu sangue, esse sangue precioso que nos lavou. Jesus, nós te amamos de todo o coração, Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um de nós. Ninguém seria louco, Senhor, Pai, de sair do seu lugar e vir até aqui à frente para contar uma mentira para o Senhor. Nós não somos, ó Pai, Senhor, loucos a esse ponto. Mas nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, Pai, nessa noite, dizendo para o Senhor, Pai, que nós aceitamos o convite de entrar mais para dentro no rio que tem vida, no rio que transforma a nossa vida e no rio que há vida para nós e para todos da nossa família. Jesus, essa é uma palavra fiel, Senhor, e digna de toda a aceitação. Que o Senhor faz como quer, Senhor, Pai. Que o Senhor levanta o homem do monturo, Senhor, Pai, do meio do lixo e do meio do nada, e faz assentar ele entre os príncipes do seu reino. Que o Senhor pega, Senhor, Pai, o soberbo e abate, Senhor. Mas a esse humilde, Senhor, Pai, que se entrega diante do Senhor, o Senhor levanta e coloca ele por cabeça de 100, de 1000, Senhor, e de 10.000. Que é o Senhor quem faz assim, não há homem nenhum que possa diante do Senhor. É nessa palavra que nós cremos, é nesse amor que nós cremos, é nessa verdade que nós cremos. E é nisso, Pai, que nós estamos fazendo aqui nessa noite, fazendo esse compromisso com o Senhor. Marca na agenda, Senhor, Pai, da nossa vida, na história da nossa vida, Senhor, Pai, esse tempo que estamos tendo aqui nessa noite. E faz isso para a glória do Teu santo, bendito e excelso nome. Sela os meus irmãos, ó Pai, Senhor, com o poder do alto, Senhor, Pai, e com o Espírito Santo de Deus. Que eles tenham a experiência da língua estranha se ainda não tiveram. Que eles tenham a experiência de profetizar se ainda não tiveram. E que eles sejam cheios de uma maneira na vida deles que nunca mais a vida deles vai ser da mesma maneira, Senhor. Eu não peço isso por causa de mim, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus, o nome que tem toda a autoridade e nos deu autoridade para que entremos diante do Senhor e peçamos essas coisas. E é para a glória do Teu nome, Jesus, que nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz e te damos honras e glórias em nome de Jesus. Amém. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Oh, se você pode, levante a sua mão em sinal de gratidão a Deus. Ele é a fonte, Ele é a fonte. E é nele que você está plantado. É nele que você está plantado. Oh, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor nos diz: oh, que ainda que a árvore seja cortada, esteja seca, as suas raízes já envelheceram, mas ao cheiro das águas, oh, somente ao cheiro das águas, ela vai germinar, ela vai brotar e ela vai dar fruto. Oh, as águas estão fluindo aqui hoje. As águas estão fluindo aqui hoje. A água do Espírito, a água do Espírito, a palavra de Deus. Oh, ela está limpando, ela está tirando, oh, aquilo que não agrada.